Eletroquímica. Eletroquímica é a parte da química que estuda a reação que envolve a transferência de elétrons. A eletroquímica é aplicada para fabricar muitas coisas que usamos no nosso dia a dia, como pilhas e baterias. As reações de oxirredução. Na eletroquímica, as reações estudadas são as de oxirredução. Elas são caracterizadas pela perda e ganho de elétrons. Isso quer dizer que ocorre a transferência de elétrons de uma espécie para outra. Como o seu nome indica, as reações de oxirredução ocorrem em duas etapas. A oxirredução, que é a perda de elétrons, o elemento que provoca oxidação, é chamado de agente oxidante. E a redução, que é o ganho de elétrons, o elemento que provoca a redução, é chamado de agente redutor. Um exemplo de reação química é o Na, que é o sódio, mais o cloro, que vai formar o cloreto de sódio. As bolinhas azuis são os elétrons de camada de valência e o cloro, que vai reagir com o sódio. Todos os dois elementos, eles estão com o número de oxidação equivalente a 0 com substâncias simples. O que vai acontecer ao longo dessa reação? O encontro do sódio com o cloro se resulta no cloreto de sódio, que, se observar, tem 7 bolinhas, que são os elétrons, e o Na, que tem 1 elétron. Posso dizer que o sódio inicialmente tem o NOx 0, e no final, que é o sinal positivo, ele passa a ter o número de oxidação mais 1, e ele perdeu esse elétron, e pode-se dizer que o sódio sofreu a oxidação. E o cloro, que também era 0, que fica o menos 1 com o negativo. O sódio ele sofreu a oxidação e o cloro teve a redução. No sódio, ele oxida e o cloro ele reduz. O sódio ele promoveu a redução do cloro, que é o agente redutor, e o cloro, que é o agente oxidante. Pilhas. Pilhas convertem energia química em energia elétrica. Isso ocorre de um modo espontâneo. Eletrólise converte energia elétrica em energia química. E isso ocorre de uma forma não espontânea. A pilha, também chamada de célula eletroquímica, é um sistema onde ocorre a reação oxirredução. Ela é composta por 2 elétrodos e 1 eletrólito, que em conjunto produz energia elétrica. Se conectam 2 ou mais pilhas, forma-se uma bateria. O elétrodo é a superfície sólida condutora que possibilita a troca de elétrons. O elétrodo na qual ocorre a oxidação é chamado de anodo, representa o polo negativo da pilha. O elétrodo na qual ocorre a redução é o cátodo, o polo positivo da pilha. Os elétrons são liberados no anodo e seguem por um fio condutor até o cátodo, onde ocorre a redução. Assim, o fluxo de elétrons segue de anodo para o cátodo. O eletrólito, ou ponte salina, é a solução eletrolítica condutora dos elétrons, permitindo a circulação no sistema. Em 1816, John Frederick Daniell construiu um sistema que ficou conhecido como pilha de Daniell. Ele interligou com um fio metálico 2 elétrodos. Um elétrodo consistia em uma placa de zinco metálico mergulhado em uma solução aquosa de sulfato de zinco, representando o anodo. O outro elétrodo consistia em uma placa de cobre metálico, imerso em uma solução de sulfato de cobre, representando o cátodo. Eletrólise. A eletrólise é uma reação oxirredução que ocorre de modo não espontâneo, provocada pela passagem de correntes elétricas vindas de fonte externa. A eletrólise pode ser ígnea ou aquosa. A eletrólise ígnea é aquela que se processa a partir de um eletrólito fundido, ou seja, pelo processo de fusão. Na eletrólise aquosa, o solvente ionizante utilizado é a água. Em solução aquosa, a eletrólise pode ser realizada com elétrodos inertes
ou elétrons ativos ou reativos. A eletroquímica é bastante presente em nosso cotidiano. Alguns exemplos são reações que ocorrem no nosso corpo, carregamento de baterias, fabricação de diversos aparelhos eletrônicos, galvanoplastia, diversos tipos de aplicações na indústria química. A ferrugem dos metais é formada pela oxidação do ferro metálico, a cátion ferro Fe+2. Quando na presença de ar e água, podemos considerar a ferrugem como um tipo de corrosão eletroquímica. O revestimento com zinco metálico pelo processo de galvanoplastia impede o contato do ferro com o ar.